Pessoal, vamos lá para o nosso vídeo de hoje, 21 de fevereiro de 2026. Cobertura sobre truculência de Alexandre de Moraes. Vamos aqui desmascarar o Globo e a Malu Gaspar, que declararam que houve truculência de Alexandre de Moraes contra os auditores fiscais. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de determinar esclarecimentos à Polícia Federal, após declarações públicas do presidente da Unafisco, reacendeu o debate sobre a forma como parte da imprensa enquadrou o episódio. Algumas reportagens enfatizaram a suposta truculência da atuação judicial e destacaram que auditores estariam assustados ou incomodados com as medidas adotadas. No entanto, houve omissão de informações relevantes para a compreensão mais ampla do caso. Entre os pontos levantados está o histórico de personagens que orbitam o episódio. Um dos nomes citados em discussões paralelas é o de Paulo Ricardo Feitosa, que foi demitido da Receita Federal após processo administrativo disciplinar sob a acusação de montar dossiês contra adversários políticos do então presidente Jair Bolsonaro. O caso foi formalizado por meio de portaria, publicada no Diário Oficial. Também o atual presidente da Unafisco, bolsonarista de carteirinha, foi candidato a deputado federal pelo partido Podemos nas eleições de 2022. Há registros de manifestações públicas em que apoiou politicamente Jair Bolsonaro, incluindo episódio em que pagou para fazer um cartaz saudando sua chegada em evento. Outro ponto envolve um ex-diretor da Unafisco, que atuou como auditor em procedimento relacionado ao caso das joias roubadas pelo Bozo, episódio que posteriormente gerou investigações da Polícia Federal. Além disso, há registros de que o dirigente sindical recebeu apoio político de integrantes ligados à Operação Lava Jato durante sua campanha eleitoral, incluindo indicação pública feita por Deltan Dallagnol, que atuou como um de seus cabos eleitorais. A ausência desse conjunto de informações no noticiário influencia a percepção pública ao apresentar o episódio exclusivamente sob o prisma de possível excesso institucional, sem expor o contexto político mais amplo, envolvendo atores diretamente relacionados. Especialistas em comunicação lembram que o enquadramento editorial, isto é, a escolha sobre quais fatos destacar ou omitir, altera significativamente a interpretação do leitor. Termos como truculência ou generalizações sobre o estado de espírito de uma categoria profissional, quando não acompanhados de contextualização completa, tendem a reforçar uma narrativa específica. O episódio, portanto, não se restringe à discussão jurídica sobre proporcionalidade de medidas cautelares, mas sim demonstra a montagem de fake news para tentar desmoralizar o Supremo Tribunal Federal. A senhora Malu Gaspar acha que está blindada pelo sigilo jornalístico. Não é assim. Se ficar provado que ela pagou para obter as informações, ela será presa. Vamos ver o que ocorreu, então. O presidente do Unafisco deu uma entrevista criticando a maneira brusca, truculenta com que foi tratado o auditor lá. E o Alexandre de Moraes convocou o sujeito aí para prestar esclarecimentos para a Polícia Federal. O Globo, a manchete principal do Globo hoje é essa aí. Uma manchete, a truculência, matérias falando da truculência. Deixa eu só passar alguns dados para vocês aqui. O auditor que foi apanhado lá atrás, ele tinha relações com Ricardo Feitosa. Aliás, quando se falou em Feitosa, acharam que era algum parente da Guiomar, ex-esposa do Gilmar, que era Feitosa. Não. O Paulo Feitosa ele foi afastado, demitido da Receita Federal por montar dossiês contra adversários do Bolsonaro. Dossiês.
Quando você pega o presidente da Unafisco, aí, figura impoluta, foi candidato a deputado federal pelo Podemos. E corre por aí que ele bancou um cartaz saudando a chegada do Bolsonaro. Essas são as pessoas. Um dos diretores, ou ex-diretores da Unafisco, é o fiscal que deu moleza aí, naquele caso das joias do Bolsonaro. Então, dá para entender o que está acontecendo. E ligações diretas a esse Paulo Ricardo Feitosa, ligações diretas com a BIM paralela. Ele pegou todos aqueles adversários do Bolsonaro, Paulo Marinho, o Bebiano e outros, aí levantou dossiês e foi expulso da Receita, uma portaria assinada pelo Haddad. Veio o grau de envolvimento desse pessoal com o bolsonarismo, a Lava Jato 2. Quando você pega o Kleber, toda a campanha dele em 2020, aí para 2022, para deputado, foi em cima da Lava Jato. Tem um outro, ele foi indicado, inclusive, um dos cabos eleitorais dele era o Deltan Dallagnol. Pessoal, essas informações estão disponíveis. Eu estou publicando amanhã um baita relatório que saiu aí, relatório público já, mostrando essas vinculações todas aí, e o Globo não deu nada. Então, quem leu o Globo fala, não, Alexandre de Moraes é um truculento aí que investiu contra os fiscais. Hoje tinha uma nota que os fiscais estavam apavorados. Meu Deus do céu, esse negócio do estado de espírito, que é uma coisa que o Globo inventou, a Malu Gaspar inventou, né? O setor está incomodado, está assustado. Isso aí não é jornalismo, pessoal. Eu poderia dar uma manchete aqui, fiscais da Receita estão incomodados com o Globo. Eu tenho conversado com fiscais da Receita que estão incomodados com o Globo. Se eu coloco fiscais da Receita estão incomodados com o Globo, isso aí generaliza tudo e não é verdade. Porque tem uma... Até outra oportunidade, pessoal. Dê o like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal do YouTube, @Voz dos Jornais. É de graça.